Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, sejamos todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Saúde Espiritual. E hoje vamos conversar sobre 4 passos para o crescimento espiritual saudável. Então, esse é um canal dedicado para falarmos da nossa vida espiritual, da nossa saúde espiritual. Afinal de contas, nós temos que cuidar da nossa alimentação, temos que cuidar do nosso corpo. Quando estamos doentes, vamos ao médico. E a Bíblia fala que é sábio quando nós cuidamos do nosso próprio corpo. Mas temos que saber que nós temos uma vida integrativa, nós temos uma vida integral. Não somos só físicos, não somos só biológicos, não somos só mentais, psicológicos, mas também somos seres espirituais e devemos nos preocupar também com a nossa saúde espiritual. Então, se você é novo por aqui, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho das notificações, compartilha esse vídeo para que mais e mais pessoas possam também chegar ao conhecimento espiritual e crescer na sua fé, crescer na nossa vida espiritual. Para tanto, nós vamos ler o livro hoje de Mateus, está no capítulo 13, a parábola do semeador. Vamos ler do 1 ao 9 e depois vamos ler do 18 em diante. Então acompanhe comigo a leitura do texto que diz: Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou no barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouco, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Atentai-vos vós, pois, à parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Ele, chegando à angústia ou à perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Amém. Santo Deus, obrigado pela leitura desta palavra, obrigado por minha vida e a vida de cada ouvinte, Senhor Deus, nesse instante, e que todos nós possamos ser abençoados e instruídos pela Tua palavra no dia de hoje. Em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. E vamos falar sobre esses 4 passos para o crescimento espiritual, mas na verdade esses 4 passos são 4 dicas de Jesus para qualquer coisa na sua vida. Depois você vai perceber que se você usar esses passos, eu mesmo já usei esses passos intuitivamente na minha vida, antes até mesmo de conhecer a Jesus, eu já usei na minha vida porque ele segue uma sequência lógica e que devemos aprender para ter um maior sucesso na vida em qualquer coisa que a gente possa fazer. Mas como o objetivo desse canal é falar sobre a nossa saúde espiritual, vamos então analisar nesse texto juntos esses 4 passos ensinados para o nosso sucesso, para uma saúde espiritual equilibrada e até para uma saúde espiritual plena. Então, o resumo da parábola é que Jesus, ao encontrar a humanidade, ele encontrou
4 tipos de solos, ou seja, ele encontrou 4 tipos de pessoas, ele encontrou 4 tipos de corações. Quando ele estava entre a multidão, e até hoje Jesus caminha entre nós, e na multidão ele vai encontrando esse tipo de solo no coração de cada ser humano. O primeiro diz que a semente caiu à beira do caminho. São aquelas pessoas que, por algum motivo, não compreenderam. O texto diz que eles não compreenderam o que Jesus estava dizendo e não demonstraram nenhum interesse real. Ouviram da palavra, mas por não demonstrar interesse nenhum, a semente caiu à beira do caminho. Depois veio o mal, veio o maligno, que aqui pode ser a preguiça, a inveja, a ganância, tantas outras coisas, tantos outros sentimentos humanos que o maligno pode usar para roubar, para arrebatar a palavra de Deus no nosso coração e o desejo do homem de realmente buscar a espiritualidade. E existem muitas pessoas mesmo que não querem buscar uma saúde espiritual, não se preocupam com a sua espiritualidade. E se você chegou até aqui comigo nesse vídeo, com certeza você não é uma dessas pessoas. Você é uma pessoa que quer crescer espiritualmente. Você quer ser uma pessoa que conhece os princípios, os valores e querem seguir esses passos para que alcancemos a plenitude da nossa vida espiritual. Então, essa à beira do caminho, na verdade, é a posição de todo ser humano sem Deus, esse ser humano que se afastou de Deus e que agora, Jesus, quando chega para entregar essa semente novamente, que é a semente do reino dos céus, essas pessoas não demonstram interesse. Na verdade, segundo solo que Jesus apresenta nesse texto é o solo rochoso. Diz que tem pouca terra, que tem pouco preparo. Então as pessoas se interessam, são um tipo de pessoas que se interessam pela vida espiritual, mas não se aprofundam na palavra do reino, não se aprofundam na palavra de Jesus. Não cria raiz, como diz o texto. Aí, por estar sem raiz, veio o sol e a queima. O sol representa aqui, como ele mesmo explica, a angústia, a tristeza, o desânimo e a perseguição. Pode ser uma auto-perseguição por pensamentos sabotadores, pensamentos de dúvidas que são plantadas no nosso coração, ou também de outras críticas de outras pessoas que logo se escandalizam e receberam sim a palavra com alegria, mas perde essa alegria por causa desses escândalos, por causa dessas dificuldades emocionais e por causa dessas dificuldades de perseguição, não querem mais viver a sua espiritualidade e desiste do crescimento, desiste dessa busca espiritual. Jesus fala que o outro solo é espinhoso e a semente caiu entre os espinhos. Só que foi sufocado pelos cuidados do mundo. Então são pessoas que receberam sim a palavra, receberam sim esse desejo, esse interesse por crescer-se espiritualmente, mas por causa dos espinhos, por causa dessa energia que eles colocaram nos espinhos, nas dificuldades e não na espiritualidade, não pôde dar frutos. A semente cresceu, a semente brotou, mas junto tinha os abrolhos, tinha os espinhos, e as pessoas não deram atenção para essa vida espiritual, mas se preocuparam muito com os espinhos e não puderam assim dar frutos. Então ficou uma árvore, mas ficou sem frutos. E depois, por último, ele fala dessa terra boa. São pessoas que receberam a palavra, pessoas que tinham interesse nesta palavra, compreenderam a palavra e assim produziram frutos. E o texto diz que frutos a 100 por 1, a 60 por 1 e a 30 por 1. Depois nós vamos ver que nesse quarto passo existem níveis de saúde espiritual, sendo 30 baixa saúde espiritual. Ele tem uma saúde espiritual, mas está muito baixa. Imagina se você for ao médico e ele dizer assim para você: olha, você tem um problema de saúde e você tem 30% só de sobrevivência. É pouco, né? Então, algumas pessoas, mesmo que assumiram o compromisso com Jesus, estão produzindo ainda 30 por 1. E ele fala que algumas pessoas produzem a 60
por 1. São pessoas que estão na média da maioria das pessoas que buscam a espiritualidade, mas que têm uma vida mediana na sua espiritualidade. E tem aqueles que dão 100 por 1, ou seja, aqueles que compreendem plenamente a palavra de Deus e têm uma saúde plena, uma saúde perfeita na sua alma e a sua vida no espírito. Baseado nessa história, queridos, nessa parábola, como ser bem-sucedido em nossa vida espiritual ou em qualquer outra coisa, qualquer outra área da sua vida que você queira usar esses passos de Jesus baseado nessa parábola. Primeiro passo, é preciso ter interesse. As sementes que caíram à beira do caminho são aquelas que bateram no coração do ser humano, mas caiu no chão, porque o coração estava fechado. A pessoa não demonstrou nenhum tipo de interesse para que aquela semente pudesse cair no solo do seu coração e pudesse ter uma chance de brotar, uma chance mínima de sobrevivência. Daí a oportunidade passou, o texto diz que vieram as aves, veio o maligno e comeu, tirou, roubou essa semente e a oportunidade passou. Então eu percebo muito isso na vida das pessoas. Desde criança, eu tinha um interesse muito grande por espiritualidade. E eu também tinha outros interesses na vida. Eu tinha interesse, por exemplo, em aprender inglês. E uma dificuldade, uma vida muito pobre, uma infância muito pobre. Meus pais não tinham condições de pagar um curso de inglês para mim, uma aula de inglês para mim. Mas eu tinha tanto interesse que eu buscava, eu lia livros, eu pedia para os professores me emprestarem material, me ensinarem, eu pegava músicas, tentava traduzir as músicas, pedia ajuda para os professores. Então, eu tinha um total interesse em aprender aquela língua. E este é o primeiro passo. E eu consegui aprender a língua. Depois, mais tarde na vida, eu estudei, me especializei, dei aula por muito tempo de inglês. Mas eu quero dar como exemplo, quando a gente tem interesse em alguma coisa, a gente consegue conquistar aquilo pelo qual nós colocamos a nossa vida, o nosso objetivo. Então, se não demonstra interesse, não vai crescer na vida espiritual. É impossível crescer espiritualmente, é impossível ter saúde espiritual se a gente não demonstrar um mínimo de interesse. Então, que sejamos todos interessados. Pedro fala que a gente deve desejar ardentemente o genuíno leite espiritual para o nosso crescimento. Então, que a gente dê esse passo de ter interesse em ouvir Jesus, ter interesse em aprender de Jesus e ter interesse de crescer espiritualmente na palavra de Deus, que é essa semente lançada no mundo. Segundo passo, também muito importante, é abrir o coração, ou seja, colocar o coração em alguma coisa, mas não pode deixar o coração endurecido, porque se o coração estiver duro, não vai ter espaço para a palavra cair e criar raízes. Então o texto deixa bem claro que são pessoas que recebem com alegria, mas superficialmente, apenas numa camada da sua vida, do seu coração, ele quer ter essa espiritualidade. E depois vem a angústia, vem a perseguição e a plantinha não vai aguentar. Esse é o tipo de pessoa que deu abertura para as coisas espirituais na sua vida, mas não se entregaram totalmente, não conseguiram aprofundar e ficaram muito superficialmente na sua vida espiritual e não aguentam e desistem dessa saúde, desistem desta fé. Terceiro passo, depois que você teve interesse, depois que você abriu o seu coração e recebeu a palavra com alegria, a Bíblia diz que nós devemos desejar ter frutos. Então, o terceiro passo é querer dar frutos. Esse é o terceiro passo que fala de foco. Onde você coloca a sua atenção, onde você coloca a sua energia, isso que vai crescer. Essas pessoas querem dar frutos, mas não querem cuidar do pomar. Para dar frutos na sua saúde espiritual, para dar frutos na sua vida espiritual, você precisa cuidar do jardim. Você precisa dedicar tempo para a sua vida espiritual.
Gastam muito o seu tempo, como o texto diz, com os cuidados do mundo. E quais os cuidados do mundo? As pessoas querem comer, pessoas querem se vestir, as pessoas precisam trabalhar, as pessoas têm vários afazeres. E a Bíblia está dizendo que isso não é que o homem deve deixar de fazer, isso é importante, necessário, Deus nos abençoa muito nesses afazeres, mas se preocupam tanto com os cuidados do mundo que se esquecem dos cuidados espirituais. Então eles ganham o mundo, mas perdem a sua alma. Jesus disse, o que adianta o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Então devemos gastar o tempo, investir o nosso tempo na alma, na vida espiritual, não só nas coisas, nos cuidados com esse mundo. E o texto ainda diz que as pessoas ficam fascinadas pelas riquezas. Aqui pode ser a ganância, aqui pode ser o querer ter ao invés de ser, pode ser as coisas que as pessoas almejam, e cada um é tentado segundo a sua própria cobiça. E se gastarmos muito tempo nesta energia, nessa coisa que não é o foco principal da nossa vida. Então, este passo de querer dar frutos e colocar toda a nossa energia nesta colheita. E agora, meus queridos, o quarto passo, dedicar-se à colheita. Agora sim, depois que você teve interesse, você demonstrou o interesse na sua vida espiritual, você abriu seu coração, não superficialmente, você deixou Jesus, deixou o Espírito Santo trabalhar no seu coração. Você cresceu, você desejou os frutos, você cuidou do jardim, você cuidou do pomar, você cuidou de todas as árvores espirituais da sua vida, adubando, tirando as ervas daninhas, suando o suor do seu trabalho, do seu interesse. Agora, no quarto passo, é dedicar-se à colheita. Então, depois de tudo isso, Deus te abençoa a 30 frutos por um, a 60 frutos por um e a 100 frutos por um. Agora é você ir e buscar usufruir desses benefícios espirituais de uma saúde espiritual plena. E nem todas as pessoas depois querem colher tudo. Nem todas as pessoas querem viver a plenitude da sua vida espiritual. Mas você deve desejar e saber que agora você, com a graça do Espírito Santo, depois que Ele usou a sua vida, você buscou, agora você pode colher o máximo da sua vida espiritual. Então não tenha uma baixa espiritualidade, querendo apenas 30 frutos. Não queira uma vida mediana da sua espiritualidade, querendo apenas 60 por um, mas busque a plenitude da sua vida espiritual, querendo 100 por um, querendo a totalidade de tudo aquilo que a tua vida espiritual pode te proporcionar. E eu te garanto, existem pesquisas científicas falando do poder da oração, pesquisas científicas falando do poder da espiritualidade, como uma pessoa com um nível de espiritual pode ajudar a combater doenças e auxiliar no tratamento de até doenças crônicas. Então a espiritualidade tem muitos benefícios para a nossa vida. E você pode querer viver a plenitude da sua vida espiritual. Então não se contente com 30, não se contente com 60, mas busque a plenitude da sua saúde espiritual em Deus, através dos exercícios da oração, os exercícios da meditação na sua palavra, através do exercício de jejum e qualquer outro exercício espiritual que vá te ajudar a viver essa espiritualidade plena. Que o Senhor continue abençoando a sua vida. Um beijo no seu coração, um abraço na sua alma e que continuemos a crescer juntos nessa fé e nessa espiritualidade. Se você gostou desse conteúdo, se fez bem para você, se te ajudou no seu crescimento, curta, compartilhe com outras pessoas que você sente que precisa ouvir essa palavra e também crescer junto com a gente. Muito obrigado.